Fala galera, no vídeo anterior eu esqueci de pedir desculpa a vocês por conta dos meus trajes que eu acabei de chegar da academia, tá certo? Então vamos lá. Eu havia dito que vou ter que encerrar esse trabalho por conta de uma mudança. Depois eu falo que mudança é essa, tá certo? Então veja só, a gente vai resumir um pouco agora sobre os conjuntos musicais. No final do século passado, as festas religiosas, cívicas e comemorações outras eram usualmente abrilhantadas por zabumpas e pifes. Aqui tem muitos grupos musicais que eu vou começar a falar agora. Sociedade Musical 13 de Maio, na inauguração da Via Férrea, em 1887, surgiu uma banda de música local organizada por Manuel Rabelo, José Ribeiro da Silva e José Gonçalves de Medeiros, com o patrocínio de Augusto Alves Portela. É isso aí, minha gente. Essa banda estava na inauguração da Via Férrea, no dia 13 de maio, né? Esteve em atividade até o fim do século XIX. E Luiz Souto Dourado refere-se à banda Sexto Velho, que anota em um quadro de Luiz Jardim, e nela a presença de João Fogueteiro em 1898. Bom, tem também a Sociedade Musical Novo Século, apareceu em 1901 sob a direção de João Francisco da Silva, o João Fogueteiro, e alguns afeiçoados à música e a colaboração do maestro José M. Pimentel e o seu filho José. Lembrando, se você tiver aqui no Instagram, esse vídeo você não vai conseguir ver todo, então você corre lá no YouTube, Andréa Melo Garanhuns, para você ver o resto da história, tá certo? Próxima, Banda Musical 2 de Março, estruturada em 1908 por Luiz Brasil, o maestro, José Slebon, Pedro Peixoto, Antônio Leite, Euclides Dourado, J. Leal Filho, Pedro Ivo e Cândido Mendes. Em 1912 suspende a sua atuação, mas em 1914 ressurge e se mantém até 1916. Banda Musical Carlos Gomes é assinalada a sua atividade por uma notícia no jornal O Sertão em 20 de 10 de 1912. Fundada em 30 de 8 de 1908 por Antônio Rodrigues da Costa. Centro Musical de Garanhuns é formado em 26 de 7 de 1914 e a sua diretoria fica assim constituída. A diretoria é grande, eu não vou falar, tá certo? Para o vídeo não ficar muito grande. Próxima banda, Filarmônica 2 de Março, esteve atuando em 12 de outubro de 1915, comparecendo às festividades cívicas. Tinha como presidente o maestro Francisco Ângelo da Silva e o secretário Salles Vila Nova. Banda Musical Independente surge em junho de 1918 sobre os auspícios de José Francisco da Silva, o Zé Fogueteiro, e o seu mano Francisco Ribeiro da Silva, o Zé do Xixi, pois é o que está aqui no livro, e contando também com a colaboração de José Slebon, Alfredo Leite Cavalcante, Antônio Ramalho Neto, Antônio Lucas, Júlio de Souza e outros. Sociedade Musical 2 de Março aparece nas comemorações do centenário da independência do Brasil em 7 de 9 de 1922, tendo como presidente Tomás Maia, diretor Manuel Rabelo, mestre Francisco Ângelo, e teve a sede na rua Santos Dumont. Banda Municipal resultou da encampação do instrumental da Sociedade Musical 2 de Março, igualmente dos seus componentes por parte da Prefeitura Municipal, sobre a égide de Euclides Dourado. Banda Musical da Colônia Corregional de Menores aparece em 1928 com a transferência da colônia correcional do Recife para uma sociedade do governo estadual que ficava próxima à cidade.
Orquestra Santa Cecília era um conjunto musical sobre a orientação do professor Fernando Jotex, professor de francês, e tinha como presidente de honra o Dr. Luiz Guerra, e da sede própria na residência do maestro. Funcionou a partir de 19 de 9 de 31 até cerca de 1933. Eita, Choro Musical começou em 2 de março de 1932 com Luiz Gonzaga Ribeiro, Pedro Alcides Lima Figueiredo, Marcelino Batista e José White. A Orquestra Moreninha aparece em setembro de 1933, tendo à sua frente Euclides Pernambuco Gomes, Manuel do Sarmento. A série foi na rua 15 de novembro. E participava de festas carnavalescas, clubes dançantes, reuniões familiares, sendo um grupo bastante atuante na sociedade de Garanhuns. E, por fim, Jazz Band Carlos Gomes começou a funcionar em agosto de 1933, tendo como responsável o maestro Pedro Alcides de L. Figueiredo, e sempre atuando nos bailes da AGA. Muito bem, é isso aí. Somente em dezembro de 1939 é que se tornou uma sociedade civil. E os presidentes eram Everaldo e eu vou falar porque é grande, né? Bom, essas foram as bandas. Vejam que tudo aqui era fundado uma sociedade próxima da outra, uma banda próxima da outra, né? Em relação às datas dos anos de fundação. Quanta movimentação tinha aqui nessa cidade antigamente, não é verdade? Bom, no próximo vídeo eu vou falar sobre os jornais, o jornalismo em Garanhuns, que também era assim, ó, muito, tá certo? Volto já já.